O brilho é o resultado da reflexão especular de raios paralelos que refletem no mesmo ângulo de incidência, em direção ao olho do observador, que acontece quando a luz incide numa superfície lisa e polida. Essa propriedade pode ser avaliada com equipamentos chamados glossmeters, ou medidores de brilho, que estabelecem a relação entre a luz incidente e a luz refletida pela superfície, de acordo com as normas TAP T480 e T653. O brilho do impresso depende tanto das propriedades do papel quanto da tinta, bem como dos recursos empregados sobre o impresso, como plastificação, envernizamento, e na maioria dos casos é uma característica desejável, visto que a intensidade das cores é amplificada e produz um impacto visual maior no impresso. Os estudos existentes a respeito relacionam o brilho às propriedades de absorção, de ancoragem da tinta e a lisura do papel, assim como a ancoragem, a espessura do filme de tinta, que depende, por sua vez, da carga de tinta, da força da tinta, da pigmentação, do nivelamento e da continuidade do filme de tinta impresso. Um filme de tinta impresso sem interrupções vai ter mais brilho do que um outro produzido com uma tinta emulsionada que tem interrupções devido a gotículas dispersas na tinta. Algumas afirmações que aparecem na literatura técnica especializada podem ser resumidas assim: o brilho tem relação direta com a lisura do papel, embora não exista uma correlação simples entre elas. O brilho do impresso é inversamente proporcional à absorção do papel. Quanto mais absorvente o papel, menos veículo da tinta sobra na superfície para produzir brilho, portanto, menor o nível de brilho total do impresso. Outra afirmação diz que existe pouca correlação entre a absorção do papel e o brilho do impresso. O brilho do papel é mais importante do que a sua absorção. Isso se desconsiderar a taxa de secagem das tintas e problemas de podragem e assemelhados. Outra afirmação diz que as tintas à base de óleos secativos podem apresentar uma queda de brilho durante a fase de secagem. Isso é conhecido por dryback, dependendo das propriedades físico-químicas da tinta, da espessura do filme de tinta impresso, da absorção e do brilho do papel. Pode ocorrer uma queda acentuada do brilho se a relação capilar do papel for tal que favoreça a drenagem excessiva do veículo da tinta para o interior do papel, deixando menos veículo na superfície, portanto. Isso pode ser evitado ou reduzido formulando a tinta de modo a compensar a absorção do papel e imobilizar rapidamente na superfície. Estudos conduzidos pela GATF indicam que a correlação entre o brilho da tinta e a absorção do papel tem nenhuma correlação matemática. No entanto, quando se comparou o brilho do papel com o brilho do impresso, o coeficiente de correlação foi alto. Teoricamente, a relação entre o brilho da tinta, o brilho do papel e a absorção da tinta pelo papel pode ser expressa segundo a equação que vocês estão vendo no slide. Por técnica de tentativa e erro, é possível reduzir a uma fórmula aproximada, com um coeficiente de correlação de 0,96. Essa equação indica que o brilho da tinta impressa é diretamente proporcional ao brilho do papel e inversamente proporcional à absorção da tinta pelo papel. É normal que o filme de tinta impresso apresente alguma redução do brilho e da densidade de reflexão durante a fase de secagem, nos primeiros minutos após a impressão, o que a gente chamou de dryback. A tinta preta, por exemplo, pode sofrer uma redução de cerca de 0,3 de densidade quando impressa em papel cartão. Só para fazer um comparativo, o olho humano é sensível a variações de densidade de 0,02. Então, 0,3 de densidade é bastante. Isso significa que para conseguir uma certa densidade de reflexão depois da tinta seca, é necessário imprimir com uma carga de tinta maior para que após o dryback a densidade chegue no nível desejado.